Amém? Graças e paz aos irmãos, né? Vamos continuar com o nosso estudo, né? Aqui do Campinho, localidade aqui do Campinho. Avançar, né? Hoje a gente vai estar falando da jornada de Elim, né? Estação de Elim, né? Já falamos de Ramsés, Sucote, Etam, Pi-Hairote, Mara, né? E hoje a gente vai dar continuidade com Elim, né? Então vamos remir o tempo, né? Começar a ler um texto, nosso texto, que é o texto, nosso texto base, né? De Números 33, 9, para a gente estar avançando, remindo o tempo. É Números, livro de Números, 33, versículo 9. Que é capítulo 33, versículo 9. É o versículo que corresponde a essa jornada de Elim. Então diz assim. Amém, estou esperando. Calma. Achou ele? Você achou mesmo que eu tá chiado, né? Tá fora então, tô indo. Então, Números 33, 9, fala assim, ó. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Né? Primeiro momento, primeira coisa que a gente aprende nesse versículo, né, é que é possível sair de Mara, né? Então Mara, a gente viu da vez passada que Mara é a amargura, né? São águas amargas, por conta da nossa mistura, da carne, nosso espírito, com a nossa carne, a nossa alma, né? Então a gente viu que Mara é uma estação que ela não é boa, né? Mas o que torna as águas de Mara doce é a cruz, né? A gente viu essa da vez passada que não adianta a gente orar, essa estação de Mara, né? Quando a gente tem que tomar a cruz, não adianta você orar, não adianta fazer outra coisa. É a cruz, tem que tomar a cruz. Amém. Né? Quando a gente toma a cruz, o Espírito ele vem e as águas se tornam doces, né? Então, esse versículo aqui interessante que ele diz que eles partiram de Mara. Então, que existe um tempo em Mara, né? O Senhor ele nos coloca em situações de amargura, que a gente tem que tomar a cruz, mas é por um tempo só, e o Senhor depois ele sai conosco de Mara, né? E a gente aprende em Mara, né? Essa é a lição de Mara, tomar a cruz. Depois vem a cura, né? Lá no final a gente vê que o Senhor ele vem as águas amargas, depois o Senhor se apresenta depois da cruz como Jeová Rafá, né? Aquele que cura. Então eles saíram de Mara e agora entraram em Elim. O versículo que corresponde a essa jornada de Mara é lá em Êxodo, e só tem um versículo no Velho Testamento que corresponde, né, diretamente com essa jornada. É Êxodo 15, versículo 27. Então esse é o único versículo em Êxodo, né, que corresponde a essa jornada de Elim. É uma jornada que o povo ficou bastante tempo nela, mas ainda que o povo ficou bastante nela, o Senhor só usou um versículo para aqui no Velho Testamento para expressar essa jornada, né? Acharam? Em 27. Então fala assim, ó. Então chegaram a Elim. Né? A gente viu lá em Números que eles saíram de Mara. E o 27 vai falar, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Né? Interessante que essa estação, né, ela é bem oposta da estação anterior, né? Estação de Mara.
né? Então, eu já vi irmãos que falam que a caminhada cristã, existem maras e elins, né? Porque essa situação do tomar a cruz é uma situação que a gente vai levar para o resto da vida cristã. A gente sempre vai ter que tomar a cruz para colocar, para que as águas, amargas, né? Às vezes a gente está em amargura, né? Então essa é uma situação que ela vale por toda a caminhada cristã. Não é algo que acontece uma vez e depois se aprende e não acontece mais. Ela vai sempre estar se repetindo, muitas das vezes em situações diferentes, né? Mas o princípio é o mesmo. É aquela amargura, você vai ter que ir para a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Mas existe Elim também. O primeiro sentido dessa palavra Elim, ela é oásis, né? Elim é um oásis no deserto. Por isso que tem 12 fontes de águas e 70 palmeiras, né? Da vez passada a gente estava comentando, né, que as primeiras jornadas elas eram jornadas de fronteira, né, até Pi-Hairote. Todas elas eram de fronteira com o Egito, né? De Pi-Hairote, quando eles passam pelas águas do batismo, que eles chegam em Mara, verdadeiramente eles estão no deserto, né? Em Mara eles já estão no deserto, no início do deserto, mas é deserto ainda. E logo no início do deserto uma experiência amarga, né? E o Senhor nos deixa. É importante a gente passar, porque a gente tem que aprender as lições, né? Toda lição, cada uma dessa lição que a gente aprende na nossa caminhada é uma lição espiritual para a gente. A gente vai ganhar no nosso espírito do Senhor, né? Mas o Senhor ele não nos deixa em Mara, né? Então no deserto também existe um oásis, né? Um oásis no deserto, a gente sabe que o deserto, eu nunca tive no deserto, mas pelo que a gente vê, né, na televisão, nos livros, nos filmes, é areia, sol quente, né? De noite é muito frio, é o que a gente sabe pouco, né? Então é muita areia. Então quando tem esses locais no meio do deserto com fonte de água, lugar de descanso, dá-se o nome de oásis, né? E esse é um aspecto de Elim. Ele é um oásis, né? O outro aspecto também de Elim é que é um local de descanso para o povo de Deus, né? Deus ele prepara, ainda que a gente tenha amargura, a gente tenha caminhada, né? A gente tem muitas coisas que vai acontecer no nosso dia a dia, mas Deus ele prepara um descanso para nós. É interessante que se a gente vê, né, quando a gente vê esse sentido que Elim é descanso, a gente vê que depois que eles saíram de Ramsés, eles ficaram um dia em Sucote, um dia em Etã, um dia em Pi-Hairote. Aí essa jornada de Mara, eles foi durante 3 dias, eles entre caminhar no deserto e achar água amarga, e foi o tempo que eles ficaram lá, foram 3 dias. Então, um em Sucote, um em Etã, um em Pi-Hairote, 3 dias em Mara, e no 7º dia eles chegaram em Elim, e 7 é o número de descanso na Bíblia. No 7º dia descansou dele. Justamente nos 7 dias eles entraram em Elim. Né? Lógico que a gente não vou entrar no detalhe do descanso, né? Mas a gente não entende como guardar o sábado. Né? Mas é um local de você descansar, é um local de refrigério, é um local de você se fortalecer, de você se alimentar, né? Para continuar a jornada, né? Então, porque você não é um local provisório, ainda que seja um local bom. Elim é um local muito bom, um local agradável. A jornada de Elim é uma jornada agradável, mas não é uma jornada, um local permanente, né? Que a gente tem que continuar a nossa caminhada cristã. Então, ali é aquele tempo de fortalecimento para continuar, né, a caminhada. Outra coisa, né, interessante, que eles ficaram, vamos ver no Êxodo 16, só aqui embaixo a gente lê o 15, Êxodo 15, 27, a gente vai ler o Êxodo 16, versículo 1.
Só para a gente ver que nesse versículo já está falando da outra jornada, da próxima, né? Mas nesse versículo também revela quanto tempo eles ficaram em Elim, né? Então diz aqui, ó, partiram, Gênesis 16, versículo 1. Êxodo 16, versículo 1. Partiram de Elim, né, que já estão saindo de Elim. E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim. Né, mas antes desse deserto, eles têm uma outra estação que está oculta aqui, Mar Vermelho. Isso a gente vai ver mais para frente. Que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Né? Então eles partiram de Elim, né? Então o que a gente entende aqui? Que eles partiram de Elim ao 15º dia do segundo mês. Então eles saíram do Egito no 15º dia do primeiro mês, certo? Então até agora, até aqui foram 6 dias de jornada, né? De Sucote em diante. Sucote até Elim são 7 dias, vamos dizer, uma semana. De Elim até o 15º dia são 21 dias ou 3 semanas. Então eles ficam em Elim 3 semanas. Né? Eles ficam uma semana praticamente até chegar em Elim. E de Elim para o outro mês ficam mais 3 semanas para completar o mês. 21 dias em Elim. Né? Então é uma estação que eles ficaram bastante tempo comparada com essas primeiras, né? Então Deus, ele, ainda que tu vê que as outras que teve mais dificuldades, passou rápido, né? Mas essa que é uma estação de refrigério, de sustento, né? de fortalecimento, eles ficaram ali mais tempo, o Senhor deixou eles ali mais tempo. Né? Outra coisa que me chama a atenção também é o que a gente leu, né, no início do estudo, desse estudo na introdução, que o Senhor, com a nuvem que conduz todas as coisas. A gente não pode dizer, né, que alguém vai ficar tanto tempo e Elim sair. Isso é o Senhor que, né, estabelece a data, né, de quando a gente entra, sai de Mara, quando entra em Elim, quando você sai de Elim. Isso não é algo que a gente faz, que a gente tá bom, vai sair de Elim agora. Não, é o Senhor que estabelece todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas, né? O outro versículo que eu queria ler com os irmãos está lá no Novo Testamento, para a gente começar a entrando nessa jornada, o texto lá de Efésios 4, que ele vai nos esclarecer com relação a Elim, né? Efésios 4, do 11, versículo 11 em diante. Esse versículo, praticamente, ele é a revelação de Elim, né? Efésios 4, a partir do versículo 11. Então a gente vai ver depois que Elim, né, Elim fala que tinham 12 fontes de água, né, e 70 palmeiras. A gente vai ver que esses números, eles são números apostólicos, né? Tinham 12 apóstolos. Efésios 4, do 11 em diante. É que vai nos dar luz nessa questão de Elim, né? Aqui a gente vai ver Elim e a gente vai ver Canaã, né? Porque Elim, ela não é, ainda que seja um oásis, seja uma estação agradável, boa, não é Canaã. É uma estação de transição, né? Para que a gente venha se fortalecer para chegar até Canaã. E aqui diz, né? A partir do 11. E ele mesmo, quer dizer, o próprio Senhor, foi ele que deu, ele que estabeleceu, ele fez, ele mesmo, o próprio Senhor. Amém. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aqui o número 12, aqui, o número apostólico, tá vendo? Então, Elim é uma estação, esse oásis fala do ministério, né, da igreja no Novo Testamento, né? Essas 12 fontes de água e 70 palmeiras, ela vai falar do ministério no Novo Testamento, né? Os 12 apóstolos e os 70 vai estar ligado mais os outros dons, né?
Então vai falar, deu uns, ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui a gente está vendo os 70. Isso aqui é Elim, é o ministério, né, no Novo Testamento, que é o ministério que vem dos apóstolos, né, e o restante dos homens dons da igreja, né, que o Senhor deu como dádiva, como presente à igreja. Amém. Agora, interessante, né? A gente vê muito hoje, quando se fala de ministério, tu vê muito, né? Não, irmãos, a gente está... Eu gostaria, né, de repente, de uma oferta para você abençoar o meu ministério, né? Ou para o meu ministério crescer. Então, a gente tem um ministério e o nosso ministério vai crescendo. É assim que, né, tu vê muito filho de Deus entende hoje isso. Eu tenho um ministério que Deus me deu e agora eu vou crescer, esse ministério vai crescer, né? Vai se expandir. E a gente vê aqui que a função do ministério, biblicamente falando, é totalmente diferente do que, né, a maioria da cristandade hoje tem. Então vê que esse aqui é o propósito do ministério. Versículo 12, ele deu pastores, mestres, apóstolos, né, todos os homens dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então essa é a função do ministério, o aperfeiçoamento dos santos, né? Esse é um aspecto. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para, né, e tem outro propósito, para o desempenho do seu serviço. Né? Os santos, eles têm que ser aperfeiçoados. Para quê? Para que eles venham servir também. E a própria palavra ministério, a gente às vezes pensa numa palavra muito importante, né? Ministério. Mas a própria palavra ministério, ela se traduz também por serviço. Ministério é um serviço da igreja, simples assim. Cada um tem o seu serviço. Né, os apóstolos têm os seus, os pastores, os evangelistas, né, os mestres, cada um tem o seu serviço. O ministério, ele é serviço. Né? Então, o serviço, qual é o serviço do ministério? Aperfeiçoar os santos para que eles venham servir também, para o desempenho do seu serviço. Né? Então, a gente está falando de aspectos, né, do ministério. Então, essa é a função desse oásis no deserto, né? Aperfeiçoar os santos, né? Então existe uma fase que os santos eles têm que ser aperfeiçoados e eles têm que ficar debaixo do ministério, né? Por um período, um tempo, né? Aí vem o 13. O 13 agora a gente vai ver Canaã, né? E a gente vai ver também que o ministério ele tem um tempo, aquilo que eu falei, né? Que ele é predeterminado pelo Senhor. A gente não sabe, pode dizer isso, mas o Senhor sabe. Então existe um até, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então aqui está Canaã. É quando todos estão amadurecidos, né? Entrar em Canaã é com todos os santos, né? É até... Então o ministério, ele é até... Ele tem um prazo pré-estabelecido de Deus, né? Até que aquele irmão ali, ele venha fazer parte do ministério também e ele venha apacentar também outros irmãos também. Né? O irmão Dino, ele chega a falar que o ministério na igreja é como se fosse um andaime, né? Que vai falar desse até aqui. Né? Um andaime, quando se coloca um andaime numa obra, um andaime não é algo que é definitivo. Você não vê um prédio pronto, cheio de andaime em volta, alguém já viu isso? Um prédio pronto, cheio de andaime? Não existe isso. O andaime só é colocado enquanto está em obra. Depois que a obra está pronta, o andaime sai. Né? Então é mais ou menos isso a função do ministério. É a edificação. Essa é outra função de Elim. É a edificação dos santos. Né? Então os santos eles têm que ser edificados. Né? Então, por enquanto, estamos em obra, o ministério está atuando. Né? Quando essa obra está pronta, o andaime ele tem que sair. É até que.
né? Então tem um propósito. Lógico que a gente não é uma data estabelecida por nenhum de nós. É o próprio Senhor que sabe esse tempo exato. Esse até que, né? E o propósito é até que todos. Ainda que a gente sabe que todos não chegam junto, né? Então um vai avançando, o outro vai avançando mais, o outro avança menos. Mas aos pouquinhos os irmãos vão chegando lá, né? Vão amadurecendo. Esse é o propósito. Quando o irmão está maduro, né? Ele começa agora já chega no Mar Vermelho, que é a próxima estação que a gente vê, ele já começa a pescar sozinho. Vai ter problema também. Depois a gente vai ler esse assunto mais para frente, né? Na próxima jornada. Mas esse tempo de Elim é esse, para que os irmãos sejam aperfeiçoados, né? Vamos continuar. Até que todos cheguem a Canaã, né? 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com a cilada, com que induzem ao erro. Né? Então a gente vê que no processo, né? Durante o processo, nós somos como meninos, levados de um lado para o outro. Esse é o processo. Mas quando chega lá na estatura, acabou. É até que chegou na estatura, acabou aquelas coisas de menino. Já não é mais levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, né? Agora, interessante, 15. Mas segundo a verdade, em amor, eu queria chamar a atenção nessa frase assim, ó, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Né? Essa frase eu queria chamar a atenção dos irmãos, que esse crescimento, esse amadurecimento, ele é no cabeça, é um encabeçamento de Deus. Né? É quando a gente começa a caminhar, a gente não é muito encabeçado por Deus, precisamos de tutores. Né? A gente vai falar lá em Gálatas. Mas conforme, né, o trabalhar dos irmãos, do Espírito, do Senhor mesmo na vida dos irmãos, os irmãos vão conduzindo, né, o Senhor ele vai encabeçando esse irmão, né, conforme, esse é o verdadeiro crescimento, né? Então esse é o verdadeiro crescimento, é ser encabeçado, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, né? Então esse é o verdadeiro crescimento, crescer no cabeça. Vou falar um pouquinho com mais de detalhe com relação a isso. Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação, olha só, Elim é um local de edificação, de si mesmo em amor. Né? Então, o início aqui do versículo 16, de quem todo o corpo. Esse de quem todo o corpo, ele está ligado lá no crescimento do cabeça. Entende? Então, esses versículos do 16 em diante, eles estão ligados ao 15. Né? Cresçamos em tudo no cabeça. Para que nesse cabeça, todo o corpo bem ajustado, com auxílio de toda a junta, toda a ligadura, tenha edificação e tenha crescimento, mas ligado ao cabeça. É isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Eu vou estar vendo um outro texto também para a gente estar entrando um pouco mais nisso. Salmos 133. Salmos 133. Queria chamar a atenção só algumas. Acharam? Vamos falar assim, né? É um salmo pequenininho, bem conhecido dos irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho do Hermon,
que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Né? Então a gente sabe que essa figura aqui do Salmo 93, 133, ele é uma ilustração do sacerdote. Né? Então Arão, quando ele foi sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote, quando ele era ungido para ser sumo sacerdote, se os irmãos quiserem ler depois lá no Velho Testamento, né, eles ungindo Arão, né? Arão é a figura de Cristo, né? E tá dentro dessa figura aqui também, na figura, né? Eles pegavam um chifre com azeite, né, e derramavam na cabeça dele, derramava na cabeça e aquele azeite cobria todo o corpo. Isso é uma alegoria, né, do Novo Testamento, que o Senhor Jesus, depois da sua obra, da cruz, né, na sua morte, o sangue foi derramado, depois ele ressuscitou, né, ascendeu aos céus. Quando ele ascendeu aos céus, está lá no profeta Joel, em Atos 2 também vai falar disso, não vou entrar em detalhe, ele recebeu a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi derramado no cabeça, que é Cristo, né? Lá nos céus, o Espírito foi derramado no cabeça e desceu para todo o corpo. Por isso que a gente vai ver lá em Efésios, que diz que quando ele desceu nas regiões mais baixas, né, depois ele também subiu, né, quando ele subiu, ele deu homens dons. O que está dizendo isso? Esse texto que a gente leu em Efésios. Né? O que é isso? Que ele desceu, quando ele morreu, ele desceu, pregou, né, lá no Espíritos em Prisões, mas ele também subiu, ele ascendeu. Quando ele ascende, ele recebe a promessa do Espírito Santo. Isso é aquele texto que a gente leu de Efésios 4. Aí ele dá homens dons. É isso que a gente está lendo aqui. E o que eu queria chamar a atenção dos irmãos, estou falando tudo isso, porque a cabeça é uma figura do Senhor, o corpo é da igreja, e a barba ela é uma ilustração, uma figura do ministério, de Elim, ou seja, a barba é Elim. Né? Então a gente vê, chamar a atenção dos irmãos, que a barba ela não é a cabeça, mas a barba ela está intimamente ligada à cabeça. Então essa é o propósito do ministério. O ministério ele tem que estar em comunhão, ligado, unido à cabeça. Os irmãos mais amadurecidos, eles têm que estar mais unidos com Deus. Né? Então esse é o sentido. A barba ela não é a cabeça, mas ela está intimamente ligada à cabeça. Né? Porque existe um canal de fluir na igreja. Né? O óleo, isso aí é outro aspecto que eu vou falar de Elim. Ainda que, né, o número 12 é um número apostólico, né, 70 também, de ministerial, e essa nossa jornada ela fala de fontes de água, né, e fala do ministério apostólico, mas ainda que eles não são diretamente a fonte. A fonte ela é o Espírito, é o Senhor. Né? Essa é a fonte. Né? A fonte vem, né? Esse é um outro aspecto de Elim, ainda que estão representando a representatividade, né, da autoridade de Deus, autoridade delegada. É assim que Deus governa, ele delega a autoridade. Né? Conforme ele vai vendo no nosso amadurecimento, que a gente vai avançando em Cristo, ele vai delegando autoridade. E aí ele vai derramando o Espírito vem pelo cabeça, pelos ministérios e vai para todo o corpo. É aqui a alegoria de Salmo 133. Né? Então, ainda que eles são um ministério, né, uma representatividade do ministério da Nova Aliança, os 12 apóstolos, as 12 fontes, mas eles não são a fonte diretamente. A fonte é o Senhor e o Espírito. Né? Então, vem do Senhor. A gente fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa é a verdadeira obra de Deus. Ela tem que ter início em Deus. Ela procede de Deus. Né? Quando a gente faz coisas por conta própria, é palha, feno e madeira. A gente está na nossa carne. Mas a verdadeira obra de Deus, ela vem do Senhor. A fonte é Ele mesmo. Vem do cabeça, passa pelos ministérios e ela vai agora, o Espírito vai, né, até a orla das vestes, até vai ungir todo o corpo. Né? Então essa é a função do ministério. É uma representatividade da autoridade delegada de Deus, pelo Espírito Santo. Fluir, né? Flui do cabeça, pelo ministério, para todo o corpo.
né? Então, esse é um outro aspecto. Que a gente vai ler também Jeremias 31, que vai falar disso. Jeremias 31, 33, 34. Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Jeremias 31, né? É Jeremias 31, versículo 33 e 34. A gente vai ver aqui que o Espírito como fonte, né? Que a gente vai ver aqui, depois a gente vai ler também em Pedro, 1 Pedro 5 também. Fala assim, ó, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? Então todos aprenderão, né, pelo Senhor. Vamos complementar isso aqui com 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Pedro. 1 Pedro 1, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Acharam? Pedro 5. 1 Pedro 5. Isso aqui tá ligado mais com as palmeiras, né? Mas eu já botei aqui, vamos ler ele. É outra coisa, não era isso que eu queria achar, não. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sentimentos de Cristo. Oi? Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Isso. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, isso aqui é um outro aspecto de Elim, né? Aqui já está mais ligado às palmeiras. Elim é um local de apacentamento. Esse é o sentido das palmeiras, né? As palmeiras é um local que vai dar sombra, né? A palmeira, ela tem coco, vários tipos de... Não é coco igual coqueiro, mas tem os coquinhos, né? E algumas são comestíveis. Palmito. E a palmeira tem um outro sentido. A palmeira, no Velho Testamento, ela representa os filhos de Deus amadurecidos, né? Quem está falando do ministério. É aqueles filhos de Deus que são como coluna na igreja, né? Se a gente vê lá em Ezequiel, se eu não me engano, acho que é 40, capítulo 40, a gente não vai ler, não. É Ezequiel 40 e 41, quando Ezequiel vai falando do templo, a gente vê que em alguns lugares ele vai falar, onde tem coluna, ele vai falar de palmeira, né?
Esse é um sentido da palmeira. A palmeira é aquela planta que ela está no deserto. Mas como ela sobrevive? As raízes dela são profundas, busca água nas profundidades. Ou seja, ela está amadurecida, busca o Espírito Santo. A água é uma ilustração do Espírito Santo. Né? Por isso que as fontes, ela vem do Espírito. Né? Então, as palmeiras, elas têm esse sentido também de um local, Elim, né? Que é um local de descanso, um local de apacentamento. Né? De refrigério, de sombra. Né? Então, o apacentamento, para ser apacentamento, tem que ter isso, tem que ter refrigério, sombra. A ovelha tem que ser cuidada ali para ser um apacentamento, para que ela venha se fortalecer, porque ela vai ter que sair de Elim e tem uma caminhada pela frente. Né? Então, esse já que eu entrei na questão das palmeiras, eu estava falando do 12, né? Mas eu vou falar um pouco das palmeiras. Outro texto também que a gente não precisa ler também, que vai falar do número 12, né, e dos 70, é Lucas 9 e Lucas 10. Né? Quando o Senhor envia os 12, e no capítulo 9 ele envia os 12, e no 10 ele vai enviar os 70. Né? Então, Elim, isso é outro aspecto de Elim. É um local de multiplicação do ministério. Conforme os irmãos vão crescendo, vão amadurecendo, o ministério vai se multiplicando. Interessante que eu fiz uma pesquisa com relação a isso, eu achei numa Bíblia antiga que eu tenho lá de Bíblia Dark, com relação a esse texto. Eu não sei qual foi a época, eu tinha curiosidade de saber hoje como é que está esse local lá, Elim. Mas na época que foi feita essa pesquisa na Bíblia Dark, eles falam que esse local das 70 palmeiras já tinham mais de 2.000. No local mesmo fixo. Né? Que diz que nessa época aqui era um local de 12 fontes de água e 70 palmeiras. Mas na época, não sei quando foi que fizeram a pesquisa, já tinha mais de 2.000 palmeiras. Hoje eu não sei se tem mais ou se tiraram, se fizeram moradia, não sei como está lá. Mas na época, que eu não sei precisar nem quando foi essa data da pesquisa. Está na Bíblia de Estudo Dark. Né? É a única como fonte, mas eu não sei a data da pesquisa, né? Não vem lá. Então tu vê que é um local de multiplicação do ministério. Né? Então conforme os irmãos vão amadurecendo, né, o ministério ele vai se multiplicando. Né? E os irmãos vão sendo enviados para outra localidade, vai abençoando outros irmãos, né? E assim o Senhor ele vai avançando. Outra coisa interessante das palmeiras por exemplo, quando eles entram em Jericó, né, quando eles entram na Terra Prometida, a primeira cidade que eles ganham, qual é a primeira cidade? Jericó, não é isso? Essa é a primeira cidade que eles ganham, Jericó. Né? E esse nome Jericó, então ali eles entrando em Canaã é uma alegoria da plenitude de Cristo, né? Canaã. Então estão entrando na plenitude de Cristo. Primeira é Jericó. Né? Então essa palavra Jericó, ela diz fragrância. A tradução dela no original é flagrância. Então isso é um aspecto. Quando você ganha Jericó, você está derramando o bom perfume de Cristo. Né? Não tem mais cheiro de homem, de carne, mas agora está sendo liberado o perfume de Cristo. Agora, para a gente entender melhor isso, né, se você fizer uma pesquisa no Velho Testamento, você vai ver em vários textos cidade das palmeiras. Você vai ver lá, eles entraram na cidade das palmeiras, eles voltaram para a cidade das palmeiras. Então existia uma cidade no Velho Testamento que era a cidade das palmeiras. E a gente já viu que a palmeiras ela é uma alegoria de irmão maduro, de ministério. Existia um ministério em Jericó. E até o nome era Cidade das Palmeiras, Jericó, fragrância, né? Mas em determinado momento isso foi perdido. Agora eles têm que entrar lá para restaurar. Então esse é o sentido de ganhar Jericó. É o restabelecimento do ministério. Então tem principado ali. Então a primeira coisa, para entrar, né, o ministério ele tem que chegar numa... E ali eles vão ganhando as terras.
Tu vê que é interessante, né? A gente pô, mas Jericó, ele no Antigo Testamento, ele é colocado como a cidade das palmeiras. Outra coisa interessante também com relação das palmeiras, em Juízes 4, fala da única juíza que teve, Débora, né? É a única juíza que tem. E todos eles são homens, né? E Débora, ela era uma mulher. Se você for lá no texto, também não precisa ir lá se os irmãos quiserem olhar depois com detalhe, com calma, Juízes 4, vai falar que ela servia os irmãos debaixo das palmeiras. Tem versão que está debaixo da palmeira. Então ela estava debaixo da palmeira. Ou das palmeiras, porque tem algumas traduções que traduz no plural, tem umas que traduzem no singular. Então, no mínimo, essa mulher, ela servia ali debaixo de alguém. Ou fosse da palmeira ou das palmeiras. Então, existiam pessoas ali que ela se submetia. Então, ela diz que ela servia ali debaixo das palmeiras. Outras versões diz também que ela habitava debaixo das palmeiras. Então, que era um local de habitação dela. Ela era submissa, era embaixo da palmeira. Encabeçada, né? Oi? Encabeçada. Ela estava encabeçada, entende? Ainda que ela estava, né, Deus permitiu por um período, porque os homens na época, se você for estudar com detalhe, o varão na época que era para ele ter ido à frente, ele não estava indo. Aí ele vai falar com ela fala, pô, mas Deus não já mandou você, porque ele, não vou, está covardado. Ele, não, só vou se você for. Ela fala, não, eu vou. Entende? Então, ela, como o Gabriel falou, ela estava encabeçada, ela estava debaixo das palmeiras. Né? Interessante, né? Tu vê que na figura a gente aprende muita coisa. Voltando para os 12, né? Outra coisa do aspecto do número 12, a gente vai ver que eram 12 tribos, 12 apóstolos, mas no Velho Testamento são 12 tribos, né? Que também o aspecto lá é ministerial, sempre é ministerial. 12 tribos. No templo tinham 12 pães, que vai falar da comunhão desse ministério. Esse ministério ele tem uma comunhão, então a gente está falando de vários aspectos, né? O sacerdote ele carregava 12 pedras no peitoral dele quando ele entrava, né? O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santíssimo Lugar, cada pedra daquela dali equivalia à cor de uma tribo. Né? A gente vai, por que não tinha uma fonte só? Tinham 12, cada uma, né? A gente vê que... não, mas você tem um apóstolo, não precisa de 12. Ele vai falar que cada um, Deus, é como se Deus ele fosse a luz... como eu posso explicar assim, a luz branca, né, que é a luz integral, a luz inteira. Né? Quando ele derrama o Espírito, que o Espírito vem, ele vai se repartindo em cores. E quando cada um de nós expressamos Deus, a gente expressa uma parte de Deus. Por isso que o Senhor, o corpo do Senhor, ele foi partido por nós. Né? Ninguém tem a plenitude, expressa a totalidade do Senhor. Né? Então cada um expressa uma cor diferente. Né? Então por isso que 12 apóstolos, 12 tribos, 12... se você for lá em Apocalipse 21, você vai ver que tudo que o ministério edificou vai estar na Cidade Santa. 12 portas, né? O nome dos 12 apóstolos está lá na Nova Jerusalém, né? Só tem 12 pérolas. Está tudo edificado lá na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, né? Outra coisa interessante esse eu queria ler Josué 4, que vai falar das 12 pedras, que quando eles atravessaram o Jordão, eles fizeram um altar dentro do rio. Josué 4. Josué 3, vou ler Josué 3 e Josué 4. Só um versículo só. Josué 3. Josué depois de Deuteronômio. Achou? Josué 3, a gente vai ler o versículo 17.
Então passou o povo, olha só, a gente vai ver que o povo passou. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, isso aí é o finalzinho do 16. 17. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, que é uma alegoria do Senhor, né? A Arca da Aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Né? A gente vê que interessante, a arca, né? A arca ela é uma alegoria de Cristo. Né? Ela é de madeira, que fala da humanidade de Cristo, coberta, totalmente revestida de ouro, fala da divindade de Cristo, e a gente vê que os sacerdotes é uma alegoria também do ministério, estão levando o Senhor, carregando o Senhor no ombro, né? E agora eles vão entrar, o ministério, então aqui é uma alegoria, o ministério, que é a figura dos sacerdotes, né? A gente vê que não é o sumo sacerdote, são os sacerdotes, estão com Cristo no ombro, eles vão entrar no Jordão, a água vai parar, né, no Jordão, e eles vão ficar lá no fundo do Jordão até todo o povo passar. O que é isso, essa alegoria? É que o ministério ele tem que se colocar numa posição de morte. Né? Que o batismo é a morte, nós fomos incluídos na morte e ressurreição de Cristo, não é isso? O batismo. O Jordão é a consagração, é agora eu que me coloco na posição de morto, de crucificado com Cristo. Então é essa a posição do ministério, aquela posição de crucificado com Cristo. Então está no fundo do Rio Jordão ali. Então sepultado, é uma posição de sepultado, de consagração. Então o ministério ele fica ali numa posição com a arca no ombro, dentro do Jordão, na posição de morto, para que o restante do povo ele vá entrando na plenitude de Cristo. E o povo vá avançando. Então o ministério ele tem que estar na posição de crucificado. Essa é a alegoria. Então vai ver que depois de Josué, no 4, não vou entrar, que se os irmãos quiserem ler com detalhe depois, 4, 3. E ordenai-lhes, dizendo, daqui no meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes aos pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositais no alojamento em que haveis de passar a noite. Então 12 pedras, cada uma, né, para cada tribo, né, simbolizando cada tribo. E depois eles pegaram mais 12 pedras, Josué pegou e colocou lá, fez um altar também, simbolizando cada tribo daquela ali, como se eles estivessem sepultados ali no Jordão, né? Entraram na plenitude de Cristo. Então, essas 12 pedras lá, ele fez um altar dentro do Jordão, né? Então, é consagração do ministério. Para quê? Para que todo o corpo, até que a gente leu em Efésios, até que todos, né, cheguemos, né, na plenitude de Cristo, né, a unidade da fé. Até que todos. Esse é o propósito. Amém, irmãos? Eu vou estar parando aqui e deixar os irmãos, creio que os irmãos devem ter ganhado alguma coisa para comentar. Vou estar encerrando aqui a gravação, aí os irmãos ficam... O assunto é bem rico, a gente toca só panoramicamente, né? Amém? Vamos continuar ruminando aqui o assunto entre nós.